Nós estamos aqui no Carandiru, essa área que foi doada pela Suzano para a Prefeitura Municipal de Mucuri. Inicialmente chamaram isso aqui de centro esportivo e carinhosamente é chamada por nós de Carandiru. Veja bem, essa área que poderia ser aproveitada de diversas formas para a população, em prol da população de Mucuri, essa área é isso aqui que vocês estão vendo. Um depósito de sucata e mais nada. Aqui nós temos um monte de pneu, que nós já pegamos informação com o rapaz que toma conta disso aqui. Esses pneus estão aqui fazendo um acúmulo de água, servindo de acúmulo de água, e não é colocado um remédio aqui para evitar a proliferação do mosquito da dengue e outros mosquitos como da zika ou da chikungunya, que a gente sabe que anda alastrado por aí. Então, o que acontece? O Carandiru, que poderia ser aproveitado com várias formas em benefício da população de Mucuri, hoje é isso aqui que vocês estão vendo. Nós vamos mostrar aqui agora os pneus e vocês vão ver que a maioria está cheia de água. Vamos caminhar por aqui para vocês verem. Tem uma montanha de pneus. Se vocês olharem aqui para nossa direita aqui, ó, vocês vão ver que não é pouco pneu. Esses pneus estão sendo trazidos pelas borracharias e estão sendo colocados aqui, entendeu? Mas o problema é o cuidado que não estão tendo com esses pneus. Vocês vão ver aqui agora que a maioria está acumulando água, como nós vamos mostrar aqui agora. Olha aí, vendo? Aqui tem outro, ó, cheio de água, pneu grande, cheio de água. Aqui tem outro. E todos esses outros pneus aí, 90% deles estão cheios de água. Ou seja, um prato cheio para mosquito da dengue. Ou seja, o exemplo que devia vir de cima, né, não veio. E veja bem, aqui nós temos esses galpões que poderia ser usado para guardar esses pneus enquanto fosse dado um fim para eles. Porém, não é utilizado. Vocês vão ver ali dentro que tem apenas alguns pneus lá dentro. Poderia caber muito mais pneu, poderia não, cabe muito mais pneu lá dentro e, no entanto, essa providência não foi tomada. Entendeu? Vocês vão ver aqui agora. Olha, tem até alguns pneus aí, bem guardados, estão limpos, não tem água. E que poderia caber muito mais pneu aí dentro, mas eles preferem deixar os pneus aqui fora. O que nós vamos mostrar aqui agora, eu quero deixar bem claro que nós não estamos apontando o dedo, não estamos acusando ninguém. Nós estamos fazendo o nosso papel de cidadão de cobrar, porque a gente sabe que muita coisa que está aqui vem desde a administração passada. Mas já se passaram 5 meses da atual administração e os problemas não foram resolvidos e também, de certa forma, foram aumentados os problemas. Nós vamos ver aqui a questão dos ônibus escolares e de algumas ambulâncias que estão aqui no Carandiru, ônibus em perfeitas condições, né? Que um pouquinho de capricho, um pouquinho de cuidado resolveria o problema. Ambulâncias da mesma forma. A questão dos ônibus, veja bem, o transporte escolar, houve um aumento no valor do transporte escolar em torno de 50% do ano passado para cá. E a gente tem aqui 8 ônibus parados, 6 ônibus. Aí, desculpe, na verdade são 8 ambulâncias que nós vamos mostrar agora e 6 ônibus. E tem ônibus aqui perfeito. E tem ônibus aqui que está quebrado
mas é por falta de cuidado. Porque a gente tem que ver o seguinte, que se quebrou um para-choque, tem que consertar. Se quebrou uma lanterna, tem que consertar. E o que a gente vê aqui não é isso, aqui quebrou, encosta, larga para lá. Nós vamos mostrar as condições de alguns ônibus aqui, de algumas ambulâncias, para vocês verem. Como eu disse anteriormente, o valor do transporte, do contrato do transporte escolar subiu 50%. Ambulância, nós estamos ouvindo falar aí de alugar ambulância por 17 mil reais. O transporte escolar, o valor do contrato do transporte escolar subiu de 3 milhões e 600 para mais de 5 milhões. Ou seja, em torno de 50%, como eu falei anteriormente. E as ambulâncias, a gente tem notícias de que são pagos 17 mil reais por aluguel de ambulância. E nós temos aqui 8 ambulâncias, né, paradas. O que a gente quer não é apontar o dedo para a administração de Dr. Carlos e nem voltar no passado na administração de Paulinho. O que a gente quer é que a administração de Dr. Carlos nos dê uma satisfação sobre isso aqui, porque nós temos, principalmente ônibus, nós temos 2 aqui em perfeito estado. Nós vamos mostrar os ônibus por dentro aqui e vocês vão ver que os ônibus só precisa botar para funcionar, porque estão intactos, praticamente intactos. Nós vamos mostrar agora e vocês vão ver isso aí. As condições dos ônibus e as condições de algumas ambulâncias também, que as ambulâncias estão num estado mais sofrido, mas que não custa nada tentar reformar essas ambulâncias ou tentar leiloar e comprar outras. O que não dá é para ficar esse monte de sucata aqui apodrecendo, indo o dinheiro do povo pelo ralo. Como nós dissemos, são 6 ônibus e vocês vão ver o estado desses ônibus. Esses ônibus maiores, eles estão num estado assim mais sofrido. Mas esses ônibus menores, tem 2 que estão perfeitos. Esse aqui e aquele outro que está de ré lá. Ó. Aquele ônibus que está virado a traseira para cá. Então, olha só a situação desse ônibus. Esse aqui está com um pneu careca, está aqui com o paralama arrancado. Nada que fosse grande coisa que a prefeitura não pudesse reformar. Então, vamos dar uma olhada por dentro, né? Para vocês verem como é que está a situação desses ônibus. Aqui. Os bancos estão em perfeito estado, ó. Só estão sujos. Mas os bancos, tirando aqueles 3 bancos lá de trás, o resto está tudo perfeito. Será que a prefeitura não tem dinheiro para consertar esses ônibus, esses bancos de trás aqui? Porque os outros estão em perfeito estado. Vendo? Os assentos, alguns reparos têm que ser feitos, é claro, mas de certa forma os ônibus estão numa situação que daria perfeitamente para a prefeitura recuperar e colocar para rodar. Esse ônibus menor aqui, vocês podem ver pela própria lataria do ônibus, que parece que ele nem rodou, ó. Pneu bom, né? Pneu usado em perfeito estado. E aqui a gente vai entrar no ônibus agora para vocês verem. Esse ônibus, inclusive, nem placa ele tem. Mas olha aqui, a luz aqui não favorece muito, mas o ônibus está perfeito, ó. Vendo? Esse aqui está em perfeito estado. Se der uma limpada nele e falar que nunca foi usado, tem gente que acredita. Entendeu? Então, é isso aí. Aí agora, aqui tem mais 4 ônibus. Mais 4 ônibus aqui. Uma avaria aqui no paralama. Para-choque dianteiro aqui. Mas também com os pneus bons. Tirando aqui essa tampa aqui de circulação de ar, o ônibus está em perfeitas condições de uso. E esse aqui, por fora, parece que está sofrido. Esse aqui, ó, a pneusada boa, pneusada que tem.
Mas já foi arrancada alguma coisa aqui, ó, na frente. E com certeza não colocaram, não se preocuparam. Mas vocês podem ver que o pneu que está lá embaixo está bom. O outro pneu aqui está bom. E por dentro a mesma coisa. O ônibus em perfeito estado. O ônibus, os bancos, todos em condição de uso, cinto de segurança, tudo no seu devido lugar. Então, esse aqui, ó, é outro que está novinho. Foi tirado um pneu ali. Foi tirado um pneu, a gente, é claro, não sabe, mas vocês podem olhar pela lataria do ônibus que ele está novo. Ó, o pneu aqui está murcho, mas está novo. Tiraram aqui também uma parte aqui. E esse ônibus está fechado. Mas olha só, por dentro. O ônibus está perfeito. O ônibus está perfeito. A gente lamenta que patrimônio público esteja desse jeito, enquanto que os alunos, de certa forma, estão sofrendo aí no transporte escolar, alguns ônibus no transporte escolar numa situação complicada, enquanto que poderia muito bem a prefeitura recuperar esses aqui e colocar para circular. A questão das ambulâncias, como eu falei, tem aqui 8 ambulâncias. A gente olhando assim por fora, algumas estão no estado deplorável, mas nada que não se possa se recuperar. Se você olhar, olha só essa aqui, ó. Tem uma maca, uma cadeira ali, um banco, os cilindros ali de oxigênio, tudo material que pode ser aproveitado, Aqui a gente tem mais uma que está no estado mais sofrido, A gente não sabe a condição, porque, como eu falei, ninguém dá explicação. E aqui a gente pode contar, ó. Ali foram 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, 6, 7, 8 ambulâncias. O que aconteceu com essas ambulâncias? Por que essas ambulâncias estão aqui? Volto a frisar, não estamos apontando o dedo para ninguém. A gente só quer uma explicação por que o patrimônio público está desse jeito. Olha aqui, dentro dessa aqui, ó, mais uma maca. Quantas vezes o pessoal sofre aí por falta de uma maca, por falta de algum equipamento simples, E que aqui às vezes está jogado, às vezes está numa situação de abandono. Então, o que a gente quer é uma explicação da administração municipal, por que o patrimônio público está desse jeito. Aqui tem mais uma com outra maca aqui dentro, entendeu? E é dessa forma aqui que está o